Eleições 2018, nós damos agora continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. A ordem foi definida por sorteio com a presença de representantes de todas as coligações e o regulamento foi homologado no Tribunal Regional Eleitoral. Os candidatos vão ter o mesmo tempo, 15 minutos no total, para responder aos questionamentos. O nosso entrevistado de hoje é Sidney Cabral, candidato ao governo do Amazonas pelo PSTU. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo ao A Crítica na TV. Boa noite, Nayandra, e boa noite também aos telespectadores. Nós agradecemos o espaço concedido para que nós possamos apresentar o nosso plano de trabalho e podermos fazer essa discussão com os trabalhadores e com a população pobre do nosso estado. Candidato, o seu tempo começa a contar a partir de agora, 15 minutos na tela. Então, a minha primeira pergunta agora é: o senhor é candidato pelo PSTU, o que lhe credencia para ser governador do Amazonas? Olha, eu sou um trabalhador, igual aos demais trabalhadores desse estado, e sou militante do PSTU, né, desde 2014, e o nosso partido, ele coloca para os trabalhadores que precisa-se haver mudanças, e essas mudanças nós entendemos que ela passa por uma mudança do sistema hoje colocado no país. E essas mudanças nós apontamos como mudança, a saída é via sistema socialista, por entendermos que o sistema capitalista que está, ele não mais atende à necessidade da classe trabalhadora. Cada vez nós vimos um sistema baseado no lucro e cada vez mais o agravamento da miséria, desemprego, educação de péssima qualidade. Então, nós entendemos que nós nos credenciamos junto da classe trabalhadora, mesmo porque nós somos um partido que fazemos parte da classe trabalhadora. Nós temos trabalhadores, estudantes, né, universitários. Então, os segmentos da classe trabalhadora constroem esse partido conosco no dia a dia. Candidato, o seu partido defende o fim dos incentivos fiscais às grandes empresas. Isso não prejudicaria, de certa forma, a Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus? Primeiro que nós podemos ver, claro, qual é a margem de lucro que tem essas empresas no nosso estado. O polo industrial hoje, vamos pegar 2017, ele teve um faturamento de 71 bilhões. O mesmo patamar de 2014, né, e também em 2016. Aí nós dissemos, os trabalhadores produzem a riqueza e essa riqueza não é revestida no estado do Amazonas. E é por isso que nós somos contra os incentivos fiscais, por entendermos que a remessa de lucro, essa remessa de lucro ela vai para as matrizes e também para investimentos em especulações. E nós dissemos que a riqueza que é produzida nesse estado tem que ser gasta com a população desse estado. Nesse cenário, como seria gerar emprego e renda para a população do Amazonas, que hoje também padece aí com os altos índices de desemprego? Olha, na geração de empregos, nós do PSTU, primeiro que nós colocamos claro, né, que o congelamento, né, tem que ver porque o congelamento dos incentivos fiscais, a reforma trabalhista hoje, prejudicou muito os trabalhadores. Né? E na votação dessa reforma trabalhista, nós tivemos praticamente todos os deputados votando, né? E mais um senador, que é candidato a governador, também votou na reforma trabalhista, prejudicando a população. Então, para que possamos gerar emprego, nós temos um plano de obras públicas que atenda à necessidade da população. Seria a construção de hospitais, seria a construção de moradias populares, porque nós temos um déficit habitacional de mais ou menos 140 mil moradias. Então, nós podemos gerar emprego, nós também podemos fazer uma reforma agrária nesse estado, mas uma reforma agrária planejada, porque não existe uma reforma, nunca foi feita uma reforma agrária, onde nós podemos assentar no campo milhares de trabalhadores. E no plano na construção de moradias populares, podemos gerar muitos empregos na construção civil também nesse estado. Mas a falta de incentivos fiscais às empresas do polo industrial de Manaus não facilitaria mais demissões no setor? Olha, nós acreditamos que não. Primeiro porque nós precisamos ter estabilidade, a falta de incentivo não prejudicaria, por quê? Porque nós vimos que nós fazemos as isenções e não tem um retorno para o estado. Simplesmente oferecemos o governo das isenções, mas não há um retorno em melhoria da vida da população. E é isso que nós queremos. E como nós do PSTU somos um partido que nós vamos governar para os trabalhadores e com a participação dos trabalhadores, né, nós entendemos que não há um prejuízo em relação a isso.
Porque nós estamos cansados de ver. Por exemplo, hoje nós pagamos a dívida externa, que hoje é colocada como dívida pública, inclusive aqui no Estado também se paga uma parcela. Né? Então, quer dizer, de toda forma, quem paga o ônus dessa conta acaba sendo os trabalhadores e a população pobre. E nós dissemos que precisamos reverter essa ótica que está colocada. Mas na sua proposta, no seu plano de governo, está a questão de gerar empregos com obras públicas. Mas geraria empregos somente, então, na construção civil? Outros setores também careceriam de geração de emprego e renda, né? Sim, nós não vamos gerar só na construção civil. Primeiro também, precisamos entender que no governo nosso, nós vamos governar através dos conselhos populares também. E aí nós vamos pegar os segmentos da sociedade, por exemplo, na educação, vamos pegar um exemplo na educação, nós vamos chamar os trabalhadores da educação e a população para que nós possamos discutir um plano. E nós temos proposta em relação a isso. Por exemplo, a geração de emprego, nós temos um plano de obras públicas, nós vamos construir hospitais, né? Nós vamos construir moradias populares, nós vamos fazer uma reforma agrária nesse estado. E no interior? Não, reforma agrária nós estamos dizendo no estado, colocando o interior do estado. Mesmo porque, em relação ao interior, é só que nós possamos criar, nós podemos criar terminais pesqueiros no interior, terminais pesqueiros estatais, controlados pelos os trabalhadores da pesca. Nós queremos fazer isso, porque nós precisamos fazer com que a produção do interior ela seja escoada. E nós não vimos isso. Tanto é que nós estamos propondo a criação de uma empresa fluvial intermunicipal, para que nós possamos fazer a escoação dessa produção para vir para os grandes centros. E também nós estamos propondo a criação de feiras municipais, agora só que serão controladas pelos trabalhadores. Porque nós entendemos que os trabalhadores têm que planejar, eles têm que organizar e têm que gerar o financiamento. Porque entendemos que os trabalhadores, eles que sabem das suas necessidades. E nós vamos fazer isso com o conjunto dos trabalhadores. Candidato, não tem como a gente fugir desse assunto. Segurança pública. Como no seu governo o senhor pretende trabalhar para reduzir os índices de criminalidade e de homicídios hoje em Manaus? Olha, Manaus, no estado todo. Olha, a segurança pública, nós não podemos tratar ela isolada de um conjunto. Porque nós entendemos que não vai ser colocando mais polícia na rua, porque me parece que está colocado o seguinte: nós vamos combater a violência com mais violência. E nós não queremos combater a violência com mais violência. Mesmo porque nós sabemos que os policiais também são trabalhadores. E nós queremos democratizar a polícia, porque entendemos que a polícia que está, ela tem que ser amiga, parceira da população. Porque hoje, com o índice de desemprego, né, a falta de investimentos sociais, isso gera cada vez mais violência. É só pegar hoje o que está sendo a educação. Nós propuseram fizeram uma reforma educacional, onde precariza a situação da educação. E parece-me que hoje, na ótica que está colocado, é que os trabalhadores da educação são responsáveis hoje pelo caos que está a educação. E nós dizemos que não. Por quê? Porque hoje quem é responsável pela situação da educação do jeito que está é o próprio governo, que não atende, não tem uma política. Hoje nós não temos, né, esporte, nós não temos cultura, né? Então, quer dizer, hoje a educação não é tratada como deveria ser tratada. Um exemplo disso são o corte que foi feito do CAPES. Né? Cortaram verbas da educação, que seria para extensão e pesquisa. Votaram nisso, cortaram verbas. Quer dizer, até agosto de 2019 seriam pagas as bolsas e a partir de lá vão ser cortadas essas verbas. Então, quer dizer, há todo um prejuízo. E na questão da educação, nós precisamos construir um plano que atenda à necessidade da educação do Amazonas. Porque nós sabemos que a educação aqui ela tem algumas particularidades. Nós temos educação indígena, né? E quando se coloca uma grade comum que prioriza só português e matemática nas escolas públicas, né? Aí nós dissemos que nas escolas particulares, nós colocamos assim, nas escolas do rico, não vai ser feito só isso. Vão ter todas as disciplinas, né, e vão ensinar eles a pensar. Enquanto que na escola pública, né, vão aproveitar alguns estudantes para simplesmente alguns, e não todos. Mas, candidato, os investimentos em educação são necessários, mas dão resultado a longo prazo. Mas o cenário atual do Amazonas necessita de uma medida urgente, principalmente de combate ao crime organizado. Qual seria a primeira medida do seu governo, caso o senhor eleito, para
para melhorar aí os índices na segurança pública? Olha, primeiro que nós vamos formar um conselho. Nós vamos formar um conselho. E esse conselho popular, que seria controlado, nós temos algumas medidas. Primeiro que nós entendemos que a defesa da população, ela seria, nesse conselho, nós colocaremos isso também a serviço da população. E nós queremos controlar a polícia desse estado, porque nós não vamos admitir que a polícia espanque a população. Porque o que está colocado hoje, se você for ver hoje, se você mora na periferia da cidade e se você for negro, né, você acaba sendo bandido, hoje colocado. E aí nós dissemos que hoje, com a falta de um planejamento, que quem deveria planejar era o Estado, a vida das pessoas, não faz isso. Não faz isso. E é por isso que nós dissemos que no governo do PSTU, nós queremos mudar essa ótica. Nós não queremos uma polícia simplesmente para chegar e bater na população. Nós não queremos isso. Nós queremos realmente discutir, através do Conselho, porque nós entendemos que os policiais são trabalhadores. São trabalhadores igual a nós. E nós queremos valorizar, na questão da democratização, nós queremos que os próprios policiais escolham os seus comandantes. Não como é feito hoje. Mas entendemos que, para mudar a violência, precisamos adotar algumas medidas. Porque não é a violência, como as policiais, que vamos resolver hoje o problema da violência. Mesmo porque nós vimos o que aconteceu no Rio de Janeiro. Violência decorrente também do tráfico de drogas. Existe alguma proposta, alguma medida para combater esse crime organizado que nasce lá na fronteira do país? Olha, nós temos a clareza, né, que só existe o crime organizado porque nós entendemos que existe a conivência do Estado brasileiro. Você sabe por quê? Porque quando se é feito, a polícia tem uma inteligência, né? A polícia sabe a quantidade de droga que vem, o barco que vem, a hora que vem essa droga e faz a apreensão da droga. Aí nós perguntamos, por que os donos dessas drogas não são presos? Então, quer dizer, nós entendemos que hoje existe a conivência do Estado brasileiro. E nós dissemos que nós não vamos tolerar isso. Nós não podemos tolerar isso. Como o senhor vai impedir isso? Nós vamos impedir isso através dos conselhos, nós vamos discutir, porque hoje nós sabemos que a droga hoje, ela está em todas as classes sociais. Nos ricos, na classe média e na classe também dos trabalhadores. A droga está em todo canto. Então nós precisamos discutir e encontrarmos uma saída para como vamos tratar a situação das drogas. Porque, infelizmente, a droga hoje está em todas as classes sociais. E aí nós não podemos chegar aqui e dizer, nós vamos fechar a fronteira, né? Nós vamos fechar a fronteira, porque nós sabemos que é extensa a fronteira hoje. Mas nós precisamos realmente ter uma política voltada. Porque nós entendemos que nessa queda de braço, porque nós entendemos que é uma queda de braço entre o Estado e o crime organizado. Tem tentáculos no judiciário também, né? Tem. Olha, hoje nós estamos vendo, podemos ver que a corrupção está em todos os poderes. Nós vimos um Congresso, que é o Mar de Lama, né? O Judiciário também tem corrupção, o Legislativo. Então, nós estamos vendo que a corrupção está em todos os poderes hoje constituídos. E nós, do PSU, precisamos ter uma política voltada para combater isso aí. É por isso que nós dizemos que os trabalhadores, eles têm que ser o sujeito da mudança. Porque nós não podemos aceitar o que está colocado. Quando nós fazemos um chamado à rebelião, porque nós fazemos um chamado à rebelião para que os trabalhadores possam se rebelar contra isso. Nesse chamado à rebelião, nós queremos que os trabalhadores, a população pobre, os estudantes, né, os indígenas, os LGBTs, que também são discriminados. Por exemplo, hoje nós estamos vendo a violência, a agressão às mulheres. Para ter uma ideia, de janeiro a julho, nós tivemos 74 mil numa estatística nacional. E no Amazonas, nós temos 7.500 casos de agressão às mulheres. Quer dizer, é um absurdo o que hoje está colocado. Fora o feminicídio, que as mulheres são mortas só no fato por ser mulheres. Né? Então, nós entendemos que nós precisamos tomar as medidas para que nós possamos conter a violência. Porque a violência, e nós podemos ver isso, ela não está só na questão do tráfico. E também, como se fala em tráfico, nós temos tráfico de influência, nós temos político com tráfico de influência. Nós vimos o que foi em Maus Caminhos aqui. Houve tráfico de influências. Então, quer dizer, quando se discute influência, o tráfico de influência, nós temos que ver que tem vários tráficos hoje colocados. Nosso tempo está acabando, candidato. O senhor tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. Olha, nós queremos agradecer o espaço,
né? Nós queremos dizer que nós do PSTU, apesar de nós estamos sendo excluídos, né, de todos os debates a nível nacional, todos os debates, nós temos a companheira Vera Lúcia, né, a Vera Lúcia, que é a nossa candidata a presidente pelo PSTU, e isso reflete também nos estados. Né? Nós também estamos sendo excluídos de todos os debates, mas nós queremos dizer que nós do PSTU, nós não somos um partido eleitoreiro, nós somos um partido que colocamos mudança, e essa mudança, ela vem através de uma revolução socialista para mudar a qualidade de vida. Nós fazemos um chamado também às pessoas que queiram conhecer o PSTU e venham se filiar no PSTU, porque nós entendemos que nós temos um projeto alternativo para que os trabalhadores possam ser o sujeito da mudança e nós precisamos construir essa ferramenta de mudanças. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigada por aproveitar esse espaço para apresentar as suas propostas. Muito obrigada. Tá, nós que agradecemos o espaço. Tá certo. Eu conversei com Sidney Cabral, candidato pelo PSTU ao governo do estado do Amazonas. E você acompanha agora a agenda dos candidatos para amanhã. O candidato amazonino Mendes da coligação Eu Voto no Amazonas cumpre a agenda administrativa do Executivo Estadual. Berg da UGT, candidato do PSOL, grava programa em emissora de TV pela manhã e participa de sorteio para entrevista em uma rádio à tarde. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, não divulgou a agenda. Pela manhã, a candidata Lúcia Antoni, da coligação O Povo Feliz de Novo, concede entrevista a um portal de notícias e à noite grava entrevista na TV A Crítica. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, também não divulgou a agenda. O candidato Sidney Cabral, do PSTU, não divulgou a agenda. Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, grava programa eleitoral durante a manhã, se reúne com produtores rurais à tarde e à noite grava programa na TV A Crítica. E o nosso próximo entrevistado aqui no A Crítica na TV é o candidato Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas. O A Crítica na TV vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, depois do Cidade Alerta Manaus. Boa noite para você.